Como é que você está vendo esse desmonte aí de tudo que foi avanço jurídico, civilizatório aí das últimas décadas? Boa noite, Nassif. Obrigado pelo convite mais uma vez. Aqui é um prazer estar aqui conversando com você e com o pessoal que acompanha o seu trabalho aqui também. Na verdade, a gente precisa rememorar a parte, inclusive, da discussão política, que a gente está num governo de coalizão, não por opção, mas por necessidade, né? A gente precisa lembrar que antes do Lula tinha um Bolsonaro e, lamentavelmente, o bolsonarismo ainda é forte. A prova é a quantidade de parlamentares que eles conseguiram eleger, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Para o público, talvez no geral, que não entenda muito bem como é que funciona o andamento da Câmara, para você abrir, por exemplo, algumas pautas de votação, você precisa ter, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, o que a gente chama de quórum mínimo. No caso da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente precisa ter ao menos 258, se não me falha a memória, parlamentares para se abrir uma votação. No Senado, a gente precisa de pelo menos 41, que é a maioria absoluta, né, do que se tem dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sabe quantos parlamentares de esquerda a gente tem na Câmara dos Deputados, Nassif? De esquerda mesmo, declarados de esquerda, ou de partidos que se dizem de esquerda e que algumas pessoas são meio lá e meio cá. A gente tem menos de 150 parlamentares. Quando a gente falou no ano passado, por exemplo, durante o pleito eleitoral, que não era importante votar apenas no presidente Lula, mas também votar em deputados e senadores alinhados com a esquerda, o ponto era esse. Agora, por exemplo, nessa vitória do Javier Milei, o Bolsonaro está tendo um novo respiro. Por quê? O Trump tem liderado as pesquisas de intenção de voto dos Estados Unidos da América. O Milei venceu a eleição da Argentina defendendo a antipolítica. E tem uma coisa interessante que lá em 2021 eu publiquei um artigo falando sobre a extrema-direita não morreu, ela continua forte. E lá eu alertava do risco da possibilidade da eleição do Antônio Kast no Chile, que ainda era mais grave, talvez, que em muitos lugares, porque ele era filho de um nazista, o Antônio Kast, que perdeu a eleição para o Gabriel Boric. E falei, e a gente precisa abrir o olho com uma figura chamada Javier Milei, que teve 17% dos votos na Argentina. 2 anos depois do meu artigo, porque eu publiquei ele no dia 30 de novembro de 2021, 2 anos depois, aproximadamente, a profecia, né, entre aspas, se cumpre. E eles continuam, Nassif, fazendo uso da antipolítica. Eu acho que a comunicação do governo está falhando. Hoje, inclusive, eu vi aquela pesquisa que saiu ali, que o governo Lula, ontem e hoje, né, que os dados de ruim, péssimo, superaram o bom e ótimo. E onde é que está a culpa disso? Na comunicação. Porque eu, por exemplo, posso apontar aqui coisas excelentes que o governo fez e que poderia viralizar facilmente se tivesse sido divulgado na grande mídia, nas mídias alternativas ou nas próprias redes sociais da Secretaria de Comunicação. Por exemplo, a gente trocou a fila do osso pela fila da carne. A carne, atualmente, tem o menor preço dos últimos 11 anos. A gente pode também trazer a Petrobras, que os bolsonaristas estão dizendo aí que dá prejuízo, que está tomando isso, que está tomando aquilo, atingindo o seu maior valor da história, 525 bilhões de reais. A gente tem a gasolina também, Nassif, hoje, média no Brasil, de 5,63. No governo Bolsonaro, a gente chegou a ter gasolina acima de R$11. E isso são dados simples que eu estou trazendo, que qualquer pessoa pode consultar. Só que onde é que está sendo divulgado isso? Como é que é possível, Nassif, com um governo tão bem feito até esse momento? Claro que a gente tem algumas críticas a fazer, mas na questão, quando eu falo governo bem feito, é como um gestor público, como diria o falecido governador João Dória, né, o falecido na política, evidentemente, é uma metáfora só. O gestor público, como ele costumava gostar de usar, o Lula tem feito uma ótima gestão. O Brasil, inclusive, tem muita gente agora batendo palma aí para o acordo que foi firmado entre Israel e o governo da Palestina, conduzido pelo Hamas. É o mesmo acordo que o Brasil tentou conduzir, só que os Estados Unidos não queria que o Brasil fosse o protagonista. É o mesmo acordo. Agora, Carlito, como que você explica a incapacidade das esquerdas, de uma maneira geral, de ter perdido as ruas? O que aconteceu? Porque não foi só no Brasil, é na Argentina também. O que aconteceu? Eu acho que são 2 fatores especificamente no caso das esquerdas, né? Que primeiro, a gente não conseguiu se atualizar no que diz respeito ao universo digital. A gente não conseguiu preencher o espaço nas redes sociais como a extrema-direita conseguiu, tanto que a extrema-direita ela é muito mais pop entre os jovens do que entre as pessoas de mais idade, acima dos 25 anos,
acima dos 35 anos, que seria ali o que a gente chama de militante raiz, né, que é o indivíduo que tem origem no sindicato, no movimento estudantil, no movimento de rua, enquanto as pessoas hoje, nem todo mundo tem o tempo para ir para a rua se manifestar, porque a vida está muito corrida, o custo de vida é muito caro em todos os lugares do globo, e muita gente tem 2, 3 empregos, então o pouco tempo que sobra é para o lazer, as pessoas não têm colocado, lamentavelmente, a luta social, a manifestação pública, o apoio a causas sociais como uma prioridade na sua vida, e o que é normal, porque o indivíduo que trabalha de segunda a sábado e está extremamente cansado, nem sempre vai ter a coragem de levantar no domingo para ir para um ato de rua, por exemplo, mas a gente poderia se mobilizar, na minha opinião, Nassif, nas redes, para produzir o que eu chamo de ação on e ação offline. Ou seja, a gente vai ocupar espaço nas redes sociais para poder bater de frente com a extrema-direita, para derrubar a narrativa promovida pela cartilha do Steve Bannon, e também vamos para a rua promover atos de apoio à democracia. Olha o que está acontecendo nos últimos dias aí com as declarações do Bolsonaro, que muita gente está achando que ele está com lapso de memória, porque ele falou, por exemplo, que não disse nada sobre imbrochável no 7 de setembro, que isso é uma mentira, que a única baleia que não gosta deles estava no ministério, se referindo ao Flávio Dino. E aí eu percebi, Nassif, que vários veículos de mídia, sejam eles da mídia, entre aspas, e muitas aspas, profissional, e eu coloco muitas aspas porque a gente viu agora o exemplo do Estadão, que não se tem tanta profissionalidade ou profissionalismo em alguns veículos de mídia, com todo o respeito aos jornalistas que fazem um trabalho bem feito aí. E aí muita gente não entendeu que isso foi basicamente a cartilha do Steve Bannon colocada em prática. Lá em 2019, Nassif, o Bannon deu entrevista para o Michael Blake, se não me falha a memória, o nome do jornalista americano, e questionaram a ele o seguinte: qual que é a estratégia para derrotar os democratas? E para poder controlar a narrativa da mídia? Ele falou simples: a gente não se importa com os democratas, o nosso inimigo é a mídia. Então o nosso dever é inundar a mídia com as nossas merdas, palavras do Steve Bannon, e quanto mais absurdas forem estas merdas, mais tempo perderá a mídia tentando esclarecer que essas, entre aspas, merdas eram realmente absurdos. Então todo mundo lembra que o Bolsonaro falou algo sobre o imbrochável. Todo mundo ficou chocado ao ouvir o Bolsonaro chamar o Flávio Dino de baleia. Só que ao invés de a gente focar, por exemplo, no caso das joias, ao invés de a gente focar no caso do ex-sócio do Flávio Bolsonaro, a gente passou uma semana aí achando um absurdo o Bolsonaro negar que falou algo sobre imbrochável. Isso é estratégia, não é pensada pelo Bolsonaro, tá? Isso é óbvio. O Bolsonaro não tem capacidade de montar essa estratégia. Mas o Carlos Bolsonaro, que é um dos ovos das serpentes ali, chocados pelo Steve Bannon e pelo Olavo de Carvalho, tem. Porque ele é um desses estrategistas direto. E a gente precisa, primeiro, ocupar esse espaço, porque a gente está aqui na CIF há 5 anos respondendo vídeos ou respondendo materiais produzidos pelo Bolsonaro ou por bolsonaristas. A gente não consegue pautar o debate público. A gente basicamente fica: o Bolsonaro disse isso, vamos lá desconstruir. O bolsonarismo ou o Nicolas Ferreira ou algum indivíduo ligado ao bolsonarismo disse aquilo, vamos lá desconstruir. A gente não consegue pautar o debate. E as pessoas não estão conseguindo entender, por exemplo, que é este o campo. Eu trago sempre no meu canal, eu vou até fazer propaganda aqui gratuita, deste livro do Noam Chomsky, Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Nesse livro aqui, ele explica que o objetivo da mídia não é informar, da mídia tradicional, né, como a gente costuma falar, da mídia profissional. O objetivo da mídia é controlar a narrativa. Só para vocês terem noção, e você trabalhou na mídia por muito tempo, Nassif, você sabe do que eu estou falando, você foi colega do Chico Pinheiro na melhor fase, entre aspas, da Rede Record, então por aí a gente imagina o que é que vocês devem ter passado por lá. E nesse livro aqui, por exemplo, o Chomsky fala que esse conceito que a gente tem hoje na rua, que muita gente, amigo, parente, vizinho, tem de chamar grevista de vagabundo, por exemplo, surgiu através de uma coisa chamada Comissão Creel nos Estados Unidos da América, onde eles perceberam que se eles não maculassem o movimento grevista dos trabalhadores, eles ficariam muito maus. Por quê? Qual que era a visão que o movimento grevista gerava para os empresários? Esses caras maus estão explorando os trabalhadores em troca de um salário miserável. Como é que a gente pode reverter isso? Esses empresários bem-sucedidos estão aí a dar emprego a pessoas que estão desempregadas e elas estão reclamando porque não querem trabalhar. Automaticamente são o quê? Um bando de vagabundo.
É por isso que até hoje a gente vê pessoas questionando movimentos grevistas. Sim, porque sim. A ideia não é combater o movimento. A ideia é combater a própria ideia da greve, a própria ideia da classe trabalhadora se emancipar. O carnaval que fizeram aí com essa decisão do Ministério aí do Lula, de que as folgas de sábado e domingo deveriam ser discutidas com os sindicatos. Os jornais colocando como se isso fosse arrebentar com a economia. Ou seja, não falam nada da taxa de juros do Banco Central, não falam nada das restrições de crédito do Banco Central e colocam uma decisão dessa aí, que é um direito básico aí do trabalhador, como capaz de desarranjar a economia. É uma maluquice, rapaz. E sem falar, deixa eu só organizar a minha imagem aqui também, sem falar, Nassif, que tem outro ponto importante, né? A gente vai lembrar da reforma trabalhista, porque ou era menos direitos e mais emprego, ou era muitos direitos e nenhum emprego. Ali morreu o sindicato, né? Porque colocou-se na cabeça do trabalhador que o sindicato existia para explorar ele. Aí muitos trabalhadores perceberam após, por exemplo, os tais prestadores de serviços independentes, que hoje a elite bolsonarista chama de empreendedor, que é o famoso MEI, né? Que eles botaram na cabeça do MEI, que ele é um empreendedor bem-sucedido e que ele não é explorado pelo patrão. Ele presta o seu serviço em troca de um salário, que ele não negocia, que ele não pode questionar e que nem mesmo ele pode organizar a sua própria escala, mas ele é um empreendedor, ele cuida da sua própria, entre aspas, empresa. O Calito, desde o início do capitalismo, se sabe que individualmente o trabalhador não tem nenhuma condição de competir.